Olá, graça e paz. Hoje eu quero compartilhar com você a segunda parte de uma série especial intitulada Da Morte à Vida, uma leitura teológico-clínica das três ressurreições realizadas por Cristo e dos estágios de adoecimento psicológico. Como eu expliquei no primeiro vídeo, essa série nasce da necessidade, principalmente enquanto cristãos, de aprendermos a pensar o sofrimento humano com mais sensibilidade, responsabilidade e sobriedade. Nós vivemos um adoecimento emocional crônico dentro de muitos contextos cristãos. Pessoas sofrem sem saber nomear o que sentem, e quando sabem dar nome às suas dores, elas são silenciadas pelos outros, pelo medo do julgamento ou pelo próprio clima de censura que envolve a realidade em que vivem. Famílias inteiras adoecem tentando esconder dores que elas não conseguem elaborar. E muitas vezes a fé ela é apresentada de modo reducionista, como se ela anulasse a necessidade de escuta, de cuidado, de amparo emocional e de acompanhamento profissional. É por isso que nessa série nós estamos olhando para as narrativas bíblicas que nos permitem contemplar, em linguagem simbólica e existencial, aspectos profundos do sofrimento humano. As três ressurreições realizadas por Cristo, a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim e Lázaro de Betânia, elas testemunham, antes de tudo, o poder de Jesus sobre a morte. Cristo é o Senhor da vida. E essa verdade, ela permanece no centro da nossa leitura. Mas, sem reduzir o milagre a uma metáfora psicológica, nós também podemos perceber nesses episódios uma progressão simbólica, diferentes formas de adoecimento, diferentes níveis de comprometimento emocional, diferentes respostas familiares e diferentes modos pelos quais Cristo intervém para restaurar a vida. No primeiro vídeo, nós olhamos para a filha de Jairo como imagem do sofrimento que ainda está dentro do quarto. Ali a morte era íntima, silenciosa, recente. A família ainda conseguia se mover, o pai ainda conseguia buscar ajuda e a menina, ao ser chamada pela palavra de Cristo, ela se levantou e começou a andar. Em linguagem simbólico-clínica, nós vimos ali uma imagem dos adoecimentos iniciais. São sofrimentos reais, importantes, que não devem ser minimizados, mas nos quais ainda existe maior preservação da rotina, dos vínculos, da autonomia e também da capacidade de resposta às primeiras intervenções. Agora, nesse segundo vídeo, o cenário muda. Já não estamos no quarto, nós estamos na rua. Já não há apenas uma família vivendo uma dor em segredo. Há uma cidade acompanhando um cortejo. A morte saiu da intimidade e ela se tornou pública. É por isso que o filho da viúva de Naim nos ajuda a pensar o segundo estágio de adoecimento psíquico, que é um nível intermediário, no qual o sofrimento já não consegue ficar escondido. Ele começa a aparecer na rotina, nos relacionamentos, nos estudos, no trabalho, na fala, no corpo, na família e na comunidade. Então, se no primeiro estágio o eixo era perceber a dor cedo e proteger a vida que ainda não havia colapsado, aqui o eixo muda. A dor precisa encontrar linguagem, ela precisa ser nomeada, ela precisa ser escutada e precisa ser elaborada. Então, para deixar essa progressão mais clara, pensemos assim: na filha de Jairo, a dor ainda estava no quarto, e isso simboliza o estágio inicial do adoecimento psicológico, quando o sofrimento ele precisa ser percebido antes que ele se torne mais profundo. O primeiro estágio nos ensina sobre atenção precoce, sobre discernimento familiar e proteção da vida que ainda preserva alguma capacidade de resposta. No filho da viúva de Naim, a dor já saiu para a rua, ela já se tornou cortejo. É o estágio intermediário. O sofrimento da pessoa já está mais visível e começa a afetar a rotina, os vínculos e a sua presença no mundo. Nesse ponto, já não basta apenas perceber e sustentar a vida com os cuidados iniciais, como foi simbolizado através do dar de comer ocorrido ali na filha de Jairo. Agora é preciso que a pessoa encontre um lugar seguro para ela falar da própria dor, para que ela possa elaborar o que ela viveu,
para que ela possa ser escutada com responsabilidade e sensibilidade. E é a partir dessa chave que agora nós olharemos para Naim. Mas antes de avançar, eu preciso lembrar que eu não estou afirmando que através dessa narrativa a Bíblia esteja fazendo diagnóstico psiquiátrico. Não é isso. O que eu estou fazendo aqui é uma leitura simbólico-clínica. Eu estou olhando para essa morte narrada no Evangelho de Lucas e percebendo como ela pode nos ajudar a compreender sofrimentos psíquicos que também deixam de permanecer apenas no íntimo da pessoa e passam a afetar a vida familiar, relacional e comunitária. Então, nós vamos ler a passagem de Lucas 7, do versículo 11 ao versículo 17, que diz o seguinte: eu estou lendo na versão King James atualizada. No dia seguinte, partiu Jesus para uma cidade chamada Naim, e com ele caminhavam seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade a acompanhava. Ao observá-la, o Senhor se compadeceu dela e a encorajou. Não chores. E aproximando-se, tocou no esquife. Então os que o carregavam pararam, e Jesus exclamou: Jovem, eu te ordeno, levanta-te. No mesmo instante, o jovem que estivera morto se pôs sentado e começou a conversar. E assim, Jesus restituiu o jovem à sua mãe. Todos foram tomados de grande temor e louvavam a Deus, proclamando: Grande profeta foi levantado entre nós, e Deus veio salvar o seu povo. Estas notícias a respeito de Jesus circularam por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. A segunda ressurreição desloca completamente de cenário. Se antes havia uma casa fechada, agora há uma cidade inteira. Se antes havia uma menina dentro do quarto, agora um jovem está sendo carregado para fora. Lucas nos apresenta Jesus chegando a uma cidade chamada Naim. E ao aproximar-se da porta da cidade, ele encontra um cortejo fúnebre, um jovem morto, filho único de uma mulher viúva, estava sendo levado para ser sepultado. E uma grande multidão acompanhava o cortejo junto àquela mãe. Essa imagem é muito forte. A morte já saiu de casa, a dor ganhou a rua, o sofrimento, ele tornou-se visível. Já existe aí uma comunidade olhando, uma família chorando, um cortejo organizado e uma marcha em direção ao sepultamento. Em leitura simbólica, isso nos ajuda a entender por que esse segundo estágio ele é mais profundo que o primeiro. Aqui o sofrimento ele já não está apenas dentro do quarto da alma. Ele começou a atravessar a vida pública. Ele começou a afetar os estudos, o trabalho, os relacionamentos, a rotina da pessoa e a sua estrutura familiar. Então, em uma linguagem mais simples, há dores que no início quase ninguém vê. A pessoa ainda trabalha, ela ainda estuda, ela ainda conversa, ela ainda parece funcionar. Mas quando o sofrimento se aprofunda, ele começa a aparecer. Ele aparece no corpo cansado, ele aparece numa fala mais curta, mais cansada, mais apagada, mais difícil. Também aparece nas ausências, nas crises, na dificuldade de manter uma rotina, no isolamento e também na perda de energia. Os vínculos também vão se desgastando. E quando a dor deixa de ser apenas um peso por dentro e começa a ser percebida por quem está ao redor, esse é o cortejo de Naim. Se nós pensarmos na analogia com os estágios da morte biológica, a filha de Jairo, ela representa a morte recente, ainda dentro do quarto, ainda sem exposição pública. O filho da viúva de Naim, por sua vez, já está sendo levado ao sepultamento. Nós estamos em um ponto intermediário. A vida já se apagou diante de todos, e aquilo que antes estava restrito à casa, ao ambiente íntimo, ou quem sabe guardado apenas com a pessoa, agora é exposto publicamente e conduzido em direção à sepultura. Essa imagem
pode nos ajudar a compreender de modo simbólico alguns quadros de sofrimento psicológico em estado e estágio moderado. Pense, por exemplo, em uma depressão que já não aparece apenas como uma tristeza escondida, mas como uma perda de energia, uma queda de rendimento, um afastamento dos amigos, uma dificuldade de levantar da cama, a perda de interesse e uma sensação de futuro apagado. Ou pense aí numa ansiedade que ela já não é apenas uma preocupação interna, mas ela começa a produzir crises, uma evitação de lugares, faltas à escola, ao trabalho, à igreja, dificuldade de concentração, irritabilidade, somatização e o desgaste nos relacionamentos. Nós também podemos pensar em lutos, em traumas, compulsões ou sofrimentos emocionais persistentes que em determinado momento deixam de ser apenas íntimos e eles começam a comprometer a vida cotidiana. E veja, eu não estou dizendo que esses quadros sejam iguais, nem que todo sofrimento moderado, intermediário, se apresente da mesma forma. Algumas pessoas ficam mais silenciosas, outras ficam mais irritadas. Algumas se isolam, outras continuam presentes, mas por dentro elas estão profundamente esgotadas. O ponto é esse: nesse segundo estágio de adoecimento psicológico, partes importantes da vida já começaram a falhar e a dor passou a ser vista por quem está ao redor da pessoa. E quando a dor se torna visível, ela também começa a afetar quem está por perto. O sofrimento ele já não pesa apenas sobre a pessoa adoecida. Ele atravessa a família, ele alcança os vínculos, ele começa a cansar aqueles que amam, que cuidam, que esperam e já não sabem mais o que fazer. É exatamente isso que Lucas coloca diante de nós em Naim. Nós não vemos apenas um jovem morto sendo carregado, nós vemos também uma mãe chorando ao lado dele. O versículo 12, ele relata que quando Jesus se aproximou da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva. E o versículo 13, ele nos diz que Jesus a observou, ele a viu chorando. Então, repare, no primeiro estágio, quem corre é o pai, em Naim, quem chora é a mãe. Lucas faz questão de nos dizer que aquela mulher era viúva e que aquele morto era o seu filho único. E isso é profundamente significativo. O texto nos mostra uma estrutura familiar marcada por vulnerabilidade. Essa mulher, ela não está apenas perdendo um filho, ela está perdendo o único filho depois de já haver perdido o marido. Ela não está apenas diante de uma morte, ela está diante de uma sucessão de perdas que fragilizam a sua posição afetiva, econômica e social. Na cultura judaica antiga, uma viúva sem filhos, homens, ela estava em situação de profunda vulnerabilidade. Então, a morte daquele jovem não representava apenas uma perda afetiva, embora essa perda já fosse devastadora. Essa morte representava também uma ruptura estrutural na vida daquela mulher. Aquele filho era, de muitas formas, o seu vínculo, a sua proteção, a sua continuidade, o seu amparo visível dentro daquela sociedade. Quando ele morre, não morre apenas um jovem, morre também, aos olhos humanos, uma parte decisiva do futuro daquela mãe. Lucas chama aquele morto de jovem. O termo grego usado no texto significa jovem, rapaz, moço, mas não permite determinar uma idade exata. Ainda assim, o fato de Lucas não o apresentar como uma criança, um adolescente, nem como um idoso é teologicamente significativo, porque nós estamos diante de alguém em fase de potência e de transição. É uma etapa aí marcada por amadurecimento da identidade, dos vínculos, das escolhas, do pertencimento e da abertura para o futuro. E isso nos ajuda a perceber o peso simbólico da cena. Não é apenas uma vida que morre, é um futuro que estava começando a se formar, um jovem que deveria estar se movendo em direção à vida, mas que está sendo carregado em direção ao sepulcro. Clinicamente, essa imagem é muito importante. A juventude é uma fase sensível para o surgimento ou o agravamento de sofrimentos emocionais.
Muitos quadros de ansiedade, depressão, transtornos alimentares, uso problemático de substâncias e outros sofrimentos psíquicos podem começar ou se tornar mais visíveis entre a adolescência e o início da vida adulta. Quando um jovem adoece, não é apenas o seu presente que fica ameaçado. A sua identidade, seus vínculos, a sua vocação, a sua esperança e a sua capacidade de imaginar e de construir o futuro também podem ser comprometidos. Por isso, o cortejo de Naim é tão comovente. A comunidade aqui não está apenas acompanhando um enterro, ela está vendo uma juventude interrompida. A mãe não está apenas chorando um filho, ela está chorando também o futuro que parecia morrer com ele. E é justamente aí que o texto nos mostra algo extraordinário. Antes de Jesus falar com o jovem, ele vê a mãe. Antes de dirigir a sua ordem ao morto, Cristo dirige seu olhar compassivo àquela que estava sendo esmagada pela morte dele. E aqui há uma lição profunda. Em muitos processos de adoecimento emocional, principalmente quando o sofrimento já se tornou mais visível, mais comprometedor, há alguém ao redor que também está adoecendo junto. Há uma mãe, há um pai, há um cônjuge, um irmão, uma pessoa que cuida, que espera, que ora, que insiste, se cansa e muitas vezes se sente invisível. A terapia familiar sistêmica nos ajuda a compreender que o sofrimento de uma pessoa, ele não fica isolado dentro dela. Ele atravessa a casa, ele reorganiza papéis, ele altera as rotinas, ele consome emocionalmente quem está por perto. Por isso, em Naim, Jesus não vê apenas o jovem morto, ele vê também a cuidadora ferida. E talvez alguém precise ouvir isso com muita delicadeza. Cristo vê você. Você que cuida, que chora, que se sente cansada, que já não sabe mais o que fazer, que por vezes se sente sozinha no meio do cortejo. Você não é invisível para Deus. As circunstâncias podem fazer você pensar que ninguém percebe a sua dor, mas o olhar de Cristo atravessa a multidão e encontra exatamente quem está chorando. Ele é o Deus que vê a aflição como ele viu Agar no deserto. É o Senhor que diz: vi a aflição do meu povo, como ele disse a Moisés. Ele é o Cordeiro do Apocalipse, cujos olhos alcançam toda a terra. Esse olhar não é um olhar de acusação, é um olhar que esquadrinha, sim, com certeza, mas também sustenta. Um olhar que conhece a dor sem expô-la, que atravessa a multidão sem perder a pessoa de vista, que encontra o cuidador antes mesmo de levantar o morto. Lucas diz que, vendo-a, Jesus moveu-se de íntima compaixão por ela e lhe disse: não chores. E esse detalhe é precioso. Jesus não se aproxima primeiro com uma ordem ao jovem. Ele se aproxima com compaixão pela mãe. No primeiro estágio, a família ainda conseguia buscar ajuda. Jairo foi até Jesus. No segundo estágio, a família já está tomada pelo sofrimento. A mãe já não está em movimento de busca de ajuda, ela está em movimento de luto. Ela está acompanhando o cortejo, ela está chorando, ela está sendo levada pela marcha fúnebre da perda. E é justamente nesse lugar, quando ela parece apenas chorar uma perda, que Cristo a vê. Em leitura simbólico-clínica, sem reduzir aí o texto bíblico a diagnóstico, nós podemos perceber nessa cena uma imagem do sofrimento que já se tornou visível e relacional. O jovem está morto, mas a mãe também está sendo ferida pela morte dele. A dor, ela já não pertence apenas ao indivíduo, ela atravessa o vínculo, ela atinge a família e ela envolve a comunidade que acompanha o cortejo. Por isso, nesse segundo estágio, nós já não estamos falando apenas da pessoa que adoece, mas também da rede de apoio que começa a se desgastar. O cuidador, ele se cansa.
As pessoas próximas, elas começam a viver ao redor daquela dor. Às vezes, antes mesmo de a pessoa conseguir falar sobre o que ela sente, alguém da família já está chorando, já está assustado, confuso, exausto, sem saber o que fazer. A psicologia contemporânea, ela nomeia esse fenômeno como sobrecarga do cuidador, que seria aí o peso emocional, físico, relacional e muitas vezes até financeiro de acompanhar alguém que sofre de maneira persistente. Em alguns casos, a família também vive algo próximo do luto antecipatório. Ela começa a sofrer perdas antes mesmo da perda final. Ela perde tranquilidade, perde expectativa, perde projeção de futuro, perde a imagem de quem aquela pessoa era antes do adoecimento. E isso significa algo muito simples, mas profundamente preciso. Quem cuida também precisa ser cuidado. A rede que sustenta uma pessoa em sofrimento também precisa de amparo, de escuta, de descanso, de orientação e de esperança. Caso contrário, quem tenta sustentar pode começar a desabar junto. Por isso, a fala de Jesus à mãe, ela é tão importante. Não chores. Essa frase, ela não deve ser entendida como censura à dor. Jesus não está negando o sofrimento, não está dizendo que aquela mulher não tinha motivo para chorar. Ele não está desautorizando o luto, ele também não está exigindo uma espiritualidade sem lágrimas. Em linguagem clínica, nós poderíamos dizer que Jesus não está invalidando a emoção da mãe. Ele não condena o choro dela, ele não acusa a dor. Não é a ordem fria de quem exige força e de quem não tem. Muito pelo contrário. Ali está a presença e a palavra compassiva daquele que está prestes a interromper a morte. Em termos de teoria do apego e corregulação emocional, nós poderíamos dizer, por analogia, que essa fala ela funciona como uma presença reguladora. Cristo toca a dor dela com compaixão e introduz uma esperança que aquela mulher já não conseguia produzir sozinha. Em uma experiência de desorganização afetiva, uma presença segura pode ajudar a pessoa a encontrar algum eixo. E naquela cena, Cristo se torna essa presença que sustenta a mulher antes mesmo de restaurar o filho. E aqui vale um alerta. Há ambientes religiosos que, por imaturidade ou por uma compreensão inadequada da fé e do adoecimento psicológico, acabam tratando o choro do cuidador como fraqueza espiritual ou como insuficiência de fé. E isso é uma forma, sim, de invalidação espiritual da dor. Quem já está sobrecarregado passa a carregar também culpa, vergonha e isolamento dentro da própria comunidade. Mas Cristo faz o oposto. Ele não marginaliza a mãe que chora, ele se aproxima dela, ele toca a intensidade da sua dor com compaixão. No encontro entre fé, vínculo e cuidado emocional, isso é muito importante. Há momentos em que a família ou o cuidador precisa ouvir que ainda há cuidado possível. A dor é real, mas não precisa ser atravessada sozinha. O sofrimento é grave, mas ainda pode ser alcançado. A perda parece definitiva, mas Cristo está entrando em cena. Antes de falar ao jovem, ele acolhe a mãe. Antes de devolver o filho ao vínculo, ele vê aquela que estava ficando sem ele. A compaixão de Cristo não ignora o cuidador. Ele não trata apenas o morto, mas ele também se aproxima da mãe ferida pela morte. E é desse cuidado que a cena avança para o próximo gesto de Jesus. Depois de ver a mãe, de acolher a sua dor e de introduzir esperança no meio do cortejo, Cristo se aproxima do esquife. Ele não consola à distância, ele toca exatamente o lugar onde a morte estava sendo carregada. No versículo 14, diz que Jesus se aproxima e toca o esquife. E esse gesto possui enorme força simbólica. Na tradição ritual judaica,
Tocar um morto ou objetos associados à morte implicava em impureza cerimonial. O esquife era o suporte que carregava o corpo. Assim, aproximar-se dele e tocá-lo significava atravessar uma fronteira ritual. Mas Cristo toca. Ele interrompe o cortejo. Ele não permite que a formalidade religiosa, o medo da impureza ou a aparência pública impeçam a restauração da vida. Em Cristo, a compaixão está acima da ritualidade, principalmente quando ela se torna obstáculo para o socorro. Esse gesto denuncia uma das formas mais nocivas de adoecimento familiar e comunitário, a tentativa de preservar a aparência enquanto a vida está sendo aí carregada para o sepulcro. A literatura sobre estigma em saúde mental, ela mostra que o medo do julgamento, da rejeição, da culpa e da discriminação pode atrasar a busca por cuidado e tornar o sofrimento ainda mais solitário. Há famílias que não procuram ajuda porque elas têm medo do que os outros vão pensar. Há famílias que escondem depressão, ansiedade, comportamentos autolesivos, dependência, compulsões, crises emocionais ou até sofrimento conjugal, porque elas acreditam que admitir a dor destruiria sua imagem. E elas nem sempre fazem isso por maldade, muitas vezes fazem por medo, por vergonha, por desconhecimento ou por viverem em ambientes onde a dor emocional é tratada como pecado ou como escândalo. Mas o segredo não cura, a aparência não ressuscita e a vergonha não interrompe o cortejo. Em linguagem da terapia familiar sistêmica, muitas famílias elas desenvolvem regras silenciosas. Não fale, não exponha, não chore em público, não manche o nome da família. Essas regras elas parecem proteger a família, mas muitas vezes elas protegem apenas a fachada. O sofrimento continua ali, respirando mal, sendo carregado por todos, sem encontrar nome, sem encontrar cuidado ou intervenção. Famílias que vivem de aparência não impedem a morte, elas apenas a carregam melhor vestida. O segredo, ele pode proteger a reputação da casa, mas ele não protege a alma de quem está morrendo dentro dela. Esse ponto se torna ainda mais delicado quando a comunidade religiosa, em vez de ser um lugar de cuidado, passa a ser um lugar de vigilância, de comentário e de julgamento. A fé, quando ela é amadurecida em Cristo, ela pode ser uma fonte profunda de sentido, de consolo, de esperança e de reorganização. Mas uma religiosidade imatura pode transformar o sofrimento psíquico em vergonha espiritual. Há comunidades que podem dizer: olha, isso é falta de fé, isso é fraqueza, isso aí é ausência de Deus. Dizem isso sem escutar, sem discernir, sem acolher e sem encaminhar a pessoa para o cuidado profissional qualificado. A psicologia da religião, ela reconhece que a experiência religiosa, ela pode funcionar tanto como um recurso saudável de enfrentamento, quanto em certas formas negativas, como uma fonte de culpa, de conflito, de medo e de um sofrimento adicional. Então, o problema aqui não é a fé, o problema é usar uma linguagem religiosa para impedir que a dor seja vista. A fé madura, ela não empurra a dor para debaixo do tapete. Ela cria um lugar seguro para que a verdade apareça diante de Deus, diante da família e, quando necessário, de quem pode ajudar tecnicamente. Há uma expressão usada na interface entre a psicologia, a espiritualidade e o cuidado pastoral chamada bypass espiritual. Esse bypass espiritual, esse termo descreve o uso de conceitos, de práticas ou frases espirituais usadas para evitar o contato com feridas emocionais, com conflitos psíquicos e responsabilidades relacionais. Então, não se trata de um diagnóstico, mas de uma forma de nomear um padrão de evitação que pode aparecer em contextos religiosos, inclusive cristãos, que é usar linguagem espiritual para não tocar no esquife. Ou seja,
As pessoas oram pela pessoa adoecida, mas elas não a escutam. Citam as escrituras, mas não ousam perguntar onde dói. Falam de vitória, mas não interrompem o cortejo. Do ponto de vista psicológico, isso pode funcionar como uma evitação emocional e relacional. E do ponto de vista pastoral, revela aí uma espiritualidade que ainda não aprendeu a sustentar a dor do outro com presença implicada, sensibilidade e responsabilidade. Espiritualizar a dor sem escutá-la não é fé madura, é abandono com vocabulário religioso. E esse problema se torna ainda mais grave quando o sofrimento não envolve apenas tristeza, ansiedade, crise emocional, mas situações de violência física, psicológica, sexual ou relacional dentro dos lares. Nesses casos, usar a oração para substituir proteção, escuta qualificada, intervenção responsável e providências concretas pode produzir ainda mais dano. A pessoa ferida não precisa ser empurrada de volta para o silêncio em nome da aparência da família, da reputação da comunidade religiosa ou de uma espiritualidade mal compreendida. Do ponto de vista psicológico, esse tipo de resposta pode aumentar a culpa, pode aumentar a vergonha, o desamparo, o isolamento e a revitimização. E do ponto de vista cristão, também é profundamente incompatível com o modo de Cristo cuidar, porque Jesus não espiritualiza a morte à distância. Ele se aproxima, toca o esquife e interrompe o cortejo. Jesus não preserva a aparência, ele não protege a própria reputação religiosa aí diante da dor daquela viúva. Ele não se mantém distante para não ser associada à impureza. Ele toca exatamente o objeto que carregava a morte. E quando Jesus toca o esquife, os que os levavam param. E isso é decisivo. Em muitos processos de sofrimento emocional, famílias, comunidades continuam carregando o esquife, ou seja, de forma inconsciente, elas se tornam mantenedoras do processo de adoecimento. Continuam repetindo padrões, sustentando silêncios, evitando conversas, escondendo sintomas, mantendo aparências e carregando a dor como se ela fosse destino. Mas nem todo movimento resulta em vida. O cortejo também movimenta, ele também caminha, mas caminha para o sepulcro. O problema não é apenas que o jovem está morto, é que todos aprenderam a caminhar carregando o morto, caminhar com ele dessa forma. Na terapia familiar sistêmica, nós observamos que algumas famílias elas tendem a se organizar em torno do sintoma. E claro, isso não significa culpar a família, né, mas reconhecer que certos padrões, mesmo quando nascem do medo ou da tentativa de proteger, eles podem acabar mantendo o sofrimento, sustentando o sofrimento. Com o tempo, cada membro assume um papel. Há quem chore, quem negue, quem acuse, quem silencie, quem carregue, quem disfarce e quem tente salvar todo mundo. O sistema inteiro pode continuar funcionando, mas funcionando em torno da morte. Então, numa linguagem mais simples, a família continua andando, mas andando em volta do problema sem tocar no centro da dor. A restauração começa quando alguém permite que Cristo toque o esquife. Isso é, quando a família aceita interromper o padrão, quebrar o silêncio e nomear a dor, mudando a direção. Então não basta chorar no cortejo, é preciso permitir que Cristo interrompa essa marcha fúnebre, esse caminho desencaminhado. Então, nesse ponto, o primeiro gesto de cuidado pode ser tocar no assunto que todos evitam. É dizer com sensibilidade e responsabilidade, inclusive: olha, isso precisa de cuidado, isso não pode continuar escondido. Nós precisamos buscar ajuda. Essa dor não pode ser carregada sozinha. Provérbios 24:11, ele nos convoca a livrar os que estão sendo levados para a morte, salvar os que estão cambaleando. Jeremias, no capítulo 6, versículo 14, no capítulo 8, versículo 11,
Ele denuncia aqueles que tratavam superficialmente a ferida do povo, dizendo paz, paz, onde não havia paz. Em Naim, Jesus não faz vista grossa, ele não se omite. Ele toca o esquife, ele interrompe o cortejo e ele não permite que a morte continue sendo carregada em silêncio como se ela fosse o destino. E essa talvez seja uma das mensagens mais fortes de Naim para famílias e comunidades religiosas. Parem de carregar a morte em silêncio apenas para preservar a aparência. Não chamem de fé aquilo que é medo de exposição. Não chamem de prudência aquilo que é silêncio adoecido. Quando Cristo chega, ele não participa do cortejo, ele o interrompe. Então, após tocar o esquife, Jesus diz, conforme a King James atualizada: Jovem, eu te digo, levanta-te. Agora a linguagem muda. Na ressurreição lá da filha de Jairo, Marcos preservava ali a palavra de Jesus em aramaico, talita cum. Era o quarto, era a mão, os pais, poucos discípulos, a língua da proximidade. Em Naim, o texto grego de Lucas registra a expressão literal: jovem, a ti digo, levanta-te. Esse é o termo original do grego. A palavra aqui, ela é pública, ela é solene, ela acompanha a própria progressão da morte. Quando a dor ainda estava no quarto, era íntima, Cristo falou no registro da intimidade. Agora que a morte já saiu para a rua, Cristo fala diante da comunidade. A palavra acompanha a profundidade do sofrimento. Na expressão a ti digo, há aqui uma direção pessoal. Jesus fala ao jovem. A palavra de Cristo, ela atravessa a estrutura pública da morte e ela alcança diretamente aquele que havia sido silenciado por ela. Então vem o imperativo: levanta-te, ergue-te, desperta. É o chamado soberano de Cristo à vida, mas também em leitura simbólica é a convocação daquele que estava sendo carregado passivamente para que ele comece a responder novamente à vida, aos estímulos. E aqui nós precisamos perceber algo muito importante. A intervenção de Cristo, ela não é genérica. Ele não tratou ali a filha de Jairo, ele não trata o jovem de Naim e Lázaro do mesmo modo. A intensidade do sofrimento muda, o ambiente muda, a participação da família e da comunidade muda, então a linguagem também muda, a intervenção muda. Isso dialoga profundamente com a própria lógica do cuidado psicológico. A intervenção, ela precisa acompanhar a natureza e a intensidade do sofrimento. Na prática clínica, não existe aí uma única forma, uma única abordagem, uma abordagem psicológica de conduzir toda pessoa em sofrimento. O cuidado, ele depende da intensidade do quadro, do nível de autonomia preservada, do risco, da história da pessoa, da rede de apoio disponível e do tipo de sofrimento apresentado. Uma pessoa em sofrimento inicial pode precisar de acolhimento, de reorganizar sua rotina, de uma psicoeducação, o suporte familiar e de intervenções mais breves. Mas já uma pessoa em sofrimento moderado, como nós estamos aqui simbolicamente observando no jovem de Naim, geralmente é preciso algo mais estruturado. A escuta qualificada, uma elaboração emocional, a organização da narrativa, identificação de padrões, reconstrução de vínculos e uma retomada gradual aí da funcionalidade. E esse princípio ele também precisa ser empregado nas famílias e também nas comunidades cristãs. Nem toda dor deve ser tratada do mesmo modo. Não é cuidadoso dizer: veja, eu passei por isso e eu não precisei de tanto cuidado. Ou então, é, eu conheço alguém que viveu algo parecido e não ficou assim tão prostrado. Clinicamente, duas pessoas podem atravessar acontecimentos semelhantes e responder de formas muito diferentes,
porque cada uma possui uma história, cada uma possui uma estrutura psíquica, uma rede de apoio, recursos emocionais, vulnerabilidades, perdas anteriores e capacidades distintas de elaboração daquela dor. Então, o sofrimento ele pode ser avaliado quanto à intensidade, a duração, o risco e o prejuízo funcional, mas ele jamais deve ser usado como um instrumento de comparação moral. Comparar dores quase sempre aprofunda o sentimento de vergonha, o silêncio e o isolamento. O cuidado maduro, ele não pergunta: olha, por que você sofre tanto se o outro sofreu menos? O cuidado maduro pergunta: como essa dor está atravessando você? E de que modo nós podemos oferecer suporte concreto, suporte real? A própria escritura nos ajuda a compreender que o cuidado, ele precisa ser discernido. Em 1 Tessalonicenses 5,14, Paulo diz o seguinte: irmãos, também vos exortamos a que admoesteis os sonolentos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais pacientes para com todos. Ou seja, nem toda pessoa precisa da mesma palavra no mesmo momento. Há quem precise de correção, há quem precise de consolo, há quem precise de amparo e todos precisam de paciência. O cuidado maduro, ele não trata dores diferentes como se elas fossem iguais. É por isso que a psicoterapia, ela não é apenas conversar. Ela envolve técnica, vínculo, método, avaliação de risco, uma formulação clínica da situação e uma escolha adequada da abordagem. Em alguns casos, uma terapia cognitivo-comportamental, ela pode ajudar a reorganizar os pensamentos, as crenças da pessoa, comportamentos e até as estratégias de enfrentamento. Em outros, as abordagens psicodinâmicas, psicanalíticas, elas ajudam a elaborar conflitos, repetições, lutos, defesas e os afetos que ainda não encontraram palavra. Em alguns contextos, a terapia familiar sistêmica ela é indispensável, porque o sofrimento já não pertence apenas ao indivíduo, ele já reorganizou a família inteira. E é exatamente aqui que a narrativa de Naim se torna tão profunda. Jesus chama o jovem à vida, mas o jovem não sai imediatamente caminhando. Ele primeiro se senta e ele começa a falar. No plano simbólico clínico, isso nos ensina que no adoecimento moderado, a vida ela pode estar retornando, mas ela ainda precisa de tempo, ela ainda precisa de escuta, ela ainda precisa de elaboração. Exigir retorno imediato à produtividade, à alegria, ao ritmo anterior pode piorar o sofrimento, porque há pessoas que antes de voltar a caminhar, elas precisam sentar. Antes delas retomarem a rotina, elas precisam falar. Antes de reorganizar a vida, elas precisam transformar dor em linguagem. A palavra acompanha a dimensão do sofrimento, então o cuidado também precisa acompanhar. E é nesse momento que Lucas registra um dos detalhes mais clinicamente profundos de toda a narrativa. No mesmo instante, o jovem que estivera morto se pôs sentado e começou a conversar. Quando Lucas afirma que o jovem se assentou e começou a falar, nós precisamos prestar atenção a dois movimentos. O primeiro é sentar-se, o segundo é falar, e os dois são igualmente importantes. A vida não retorna em Naim como ela voltou para a filha de Jairo, que se levantou e já começou a andar. O jovem de Naim primeiro se assenta, depois ele começa a falar. O sentar-se em leitura simbólico-clínica, ele pode representar aí um momento de recomposição antes da caminhada. O jovem já não está deitado como morto, mas também ainda não está andando como alguém plenamente reintegrado à vida. Ele ocupa uma posição intermediária. Já existe vida, mas ainda é preciso eixo. Já existe aí resposta, mas ainda é preciso fôlego.
Já existe retorno à vida, mas ainda não há marcha plena. É um momento de estabilização antes da retomada da rotina. E esse é o centro do segundo estágio. A vida voltou, mas a retomada não é imediata. O jovem precisa sentar, ele precisa se estabilizar. Há uma cena semelhante lá em Atos 9:40, na ressurreição de Tabita. Depois da oração de Pedro, a vida retorna, mas o primeiro gesto registrado não é uma caminhada, e sim o assentar-se. Tabita sentou, ela se assentou, e depois Pedro ainda ajudou ela a levantar. Isso reforça essa imagem bíblica delicadíssima. Entre a morte e a plena retomada da marcha, há um momento de recomposição. A vida volta, mas ela ainda precisa se assentar no corpo, na linguagem e no vínculo, ou seja, no relacionamento. Isso nos ensina aí algo muito importante sobre o sofrimento moderado, esse nível intermediário. Nem toda melhora, ela significa que a pessoa já pode voltar imediatamente ao ritmo anterior. Há pessoas que antes de produzir, elas precisam respirar, antes de assumir todas as responsabilidades, elas precisam se recompor. Então, o sentar-se aqui não é comodismo, é assentamento da vida, é estabilização. É a vida que voltou, mas ainda está recuperando forças para permanecer. Em muitos quadros de sofrimento psíquico, especialmente quando há aí crise emocional, luto, trauma, uma exaustão, uma desorganização afetiva ou uma perda importante de energia, não é prudente exigir que a pessoa volte imediatamente a funcionar como antes. Primeiro, ela precisa recuperar algum eixo interno, diminuir a velocidade, regular minimamente o corpo e as emoções. Ela precisa encontrar segurança suficiente para ela permanecer de pé sem desabar por dentro. Então, em uma linguagem simples, antes de voltar à estrada, algumas pessoas precisam se sentar à beira do caminho e recobrar o fôlego. E a própria Bíblia, ela respeita esse princípio. Deus é maravilhoso. Em 1 Reis, lá no capítulo 19, os versículos 4 ao 8, Elias ele estava exausto. Então ele precisou parar, dormir, ser alimentado antes de continuar a jornada. Em Marcos 6:31, Jesus chamou seus discípulos a repousarem um pouco. Há momentos em que Deus não apressa a caminhada. Ele primeiro recompõe o corpo, a alma e o espírito, porque uma vida recém-alcançada, ela não deve ser empurrada imediatamente para o peso da rotina. Ela precisa de tempo, ela precisa de cuidado e de sustentação. Depois, o texto diz que o jovem começou a falar. E aqui está o segundo movimento de restauração em Naim. A vida retorna como linguagem. No primeiro estágio, a filha de Jairo, ela se levantou e andou. No segundo, o jovem se assenta e fala. E isso é muito significativo, porque há dores que elas não se resolvem apenas seguindo adiante. Ah, seca essas lágrimas, engole esse choro e segue adiante. Elas precisam encontrar palavra. Elas precisam ser nomeadas, elas precisam ser escutadas, precisam ser elaboradas. Essas dores precisam sair das sombras e encontrar uma escuta segura. A Bíblia mostra esse princípio de muitas formas. Em Isaías 1:18, Deus faz um convite ao povo para um encontro de palavra, de confronto, de restauração. É um chamado precioso para comparecer diante dele, arrazoar, tratar a questão, conversar sobre aquilo que precisa ser trazido à luz. Na versão fácil de ler, a VFL, o princípio aí da conversa como meio de restauração fica muitíssimo claro. Ele diz assim: sou eu, o Senhor, quem está falando. Venham, vamos conversar juntos. Mesmo que os seus pecados sejam vermelhos, eles poderão ficar brancos como a neve. Mesmo que sejam vermelhos como a púrpura, eles poderão ficar como a lã. Nos Salmos 62, o versículo 8 e o Salmo 142, 2, Davi, ele derrama o seu coração, as suas queixas, as suas angústias diante de Deus por meio da linguagem. Em 1 Samuel
no capítulo 1, ali, versículo 10 a 18, Ana, em profunda angústia, ela derrama sua alma diante do Senhor. Como? Através da linguagem. Em Jó 7:11, Jó não idealiza aí uma espiritualidade muda. Ele fala com Deus desde a angústia aí do seu espírito, desde a amargura da sua alma. Vê, a Bíblia, ela não trata a dor como se fosse algo que devesse ficar reprimido ou fosse negado. Muitas vezes a dor precisa ser trazida diante de Deus e dos homens em forma de palavra. Mas é Tiago 5,16 que dialoga aí de modo especialmente profundo com essa cena. Portanto, confessai vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Esse texto ele é imenso. Ele une confissão, oração, vínculo, escuta, cura. No vocabulário bíblico, nós estamos falando de pecados, quedas, rupturas e transgressões que precisam ser trazidas à luz de Deus e responsavelmente diante do outro. Mas em chave simbólico-clínica, esse princípio ele também nos ajuda a pensar em tudo aquilo que permanece reprimido dentro de nós, nossas dores, medos, afetos, sonhos interrompidos e expectativas frustradas que ainda não encontraram linguagem. E justamente por isso elas continuam adoecendo a nossa alma, o nosso corpo e os nossos relacionamentos. Há anos eu tenho refletido e compartilhado sobre a força desse versículo. E foi também a profundidade dessa passagem que me fez compreender, com ainda mais seriedade, a importância de estudar a psicologia, a psicanálise, a psicopatologia, a linguagem e os processos de elaboração da dor. Porque há algo assombroso na densidade das escrituras. Ao longo da minha formação acadêmica e clínica, passando aí por 3 graduações, 9 pós-graduações, mestrado e agora em busca de um doutorado. Quanto mais eu estudo, mais eu percebo que somente a primeira parte desse versículo, que foi o que eu recitei, possui uma profundidade quase inesgotável que toda a minha formação é incapaz de abarcar. Só a primeira parte desse versículo. E ainda que eu vivesse 24 horas por dia estudando apenas esse aspecto da fala contido nessa passagem, eu não conseguiria esgotá-lo. Porque esse princípio atravessa a existência humana inteira. Atravessa a culpa, o arrependimento, a dor, a vergonha, o vínculo, a escuta, a oração, a cura, a restauração de si e a restauração das relações. E sendo assim, me parece ainda mais assombroso imaginar que alguém queira atravessar suas dores, culpas, rupturas, transgressões e necessidades de restauração sem em algum momento aprender a falar, verbalizar, sem aprender a conversar, sem aprender a nomear, sem aprender a elaborar aquilo que está dentro de si. Há dores que, para começarem a ser tratadas, elas precisam deixar de ser apenas silêncio, elas precisam encontrar palavra, elas precisam encontrar escuta, elas precisam encontrar um lugar seguro onde aquilo que estava escondido possa, enfim, vir à luz sem ser destruído pela exposição. Entretanto, esse texto ele precisa ser tratado com muita responsabilidade. Quando nós falamos em confessar, nós não estamos falando de expor a dor de alguém de qualquer maneira, em qualquer ambiente, diante de qualquer pessoa. E nós também não estamos falando de forçar alguém a falar aquilo que ela ainda não consegue sustentar emocionalmente. A fala que participa da cura, ela precisa encontrar aí um lugar seguro, maduro e protegido. A confissão bíblica, ela não é um rito e muito menos uma curiosidade religiosa sobre a dor do outro. Não é espetáculo da fragilidade, uma fragilidade que deveria ser acolhida com temor, com discrição e com responsabilidade. Quem sofre precisa falar, mas precisa falar diante de alguém capaz de escutar sem condenar, sem banalizar, sem espiritualizar de modo apressado e sem transformar a vulnerabilidade do outro em comentário, julgamento ou até constrangimento. Por isso, nós podemos dizer com mais precisão: a fala, ela pode participar do processo de cura quando ela encontra uma escuta madura, segura e responsável.
A confissão pode se tornar, sim, um caminho de restauração quando ela encontra graça, oração, discernimento e proteção. A comunidade cristã, ela deveria ser um lugar de escuta, mas nem toda escuta comunitária, ela está preparada para sustentar dores profundas. Por isso, em muitos casos, a psicoterapia ela se torna uma forma indispensável de cuidado, porque é um espaço técnico, protegido e ético, ou deveria ser, onde a pessoa pode nomear aquilo que vive sem ser exposta, sem ser ridicularizada ou reduzida ao próprio sofrimento. O justo que ouve e ora em Tiago não é alguém perfeito em si mesmo. É alguém que foi alcançado e justificado por Cristo. Alguém amadurecido pela graça e capaz de sustentar a dor do outro com responsabilidade. Pode ser um líder espiritual maduro, um familiar seguro, uma pessoa de confiança, uma comunidade bem orientada e, no campo clínico, um profissional preparado para escutar tecnicamente aquilo que precisa ser elaborado. O ponto é, neste estágio, o segundo estágio, a dor precisa sair do isolamento, mas ela não pode ser lançada à exposição irresponsável. Ela precisa encontrar um lugar de fala e um ouvido justo, isso é, um ouvido preparado, maduro, discreto, responsável. Aqui, a psicanálise também nos ajuda a compreender a importância da palavra dita. Aquilo que não encontra linguagem pode retornar como sintoma. Aquilo que não encontra linguagem em nós, que não é falado, se manifesta como um sintoma, como uma repetição, como uma irritabilidade, um isolamento, uma somatização, uma compulsão, um silêncio endurecido. Então, falar não é apenas descarregar a emoção. Falar diante de uma escuta qualificada pode permitir que aquilo que estava confuso, bruto ou até emudecido comece a ganhar forma. Na tradição freudiana, a transformação psíquica ela não acontece apenas por um desabafo imediato, mas por um processo de elaboração. É lembrar, repetir, reconhecer, nomear, trabalhar e integrar. A dor, ela não se organiza porque foi falada uma vez. Ela vai sendo trabalhada a cada fala, pouco a pouco, dentro de uma relação de escuta segura e qualificada. Em Lacan, essa compreensão aí ganha ainda mais densidade. A linguagem em Lacan não é apenas um instrumento que nós usamos para contar o que nós sentimos. A pessoa também aparece, ou seja, ela é no modo como ela fala, nas palavras que ela repete, nos silêncios que ela mantém, nos significantes que a capturam e nas histórias que ela constrói, que ela narra sobre si mesma. A linguagem, ela nos atravessa, ela nos organiza, ela nos revela e muitas vezes ela mostra onde nós estamos presos. Por isso, em uma leitura psicanalítica, falar não é apenas desabafar. É permitir que algo da pessoa, ou seja, algo de nós, algo de você apareça enquanto você fala. É permitir que a dor encontre forma e que o sintoma comece a ser escutado e não apenas carregado. A dor que encontra linguagem, ela deixa de ser apenas sintoma e ela se torna narrativa elaborável, experiência simbolizada, ou seja, a dor que encontra linguagem, ela se torna uma história que você pode trabalhar e transformar. Então, em termos simples, há dores que, enquanto elas são caladas, elas adoecem por dentro. Mas quando elas encontram um lugar seguro para serem ditas, elas começam a ser organizadas. Então, não é que falar resolva tudo, não é que qualquer fala cure, não é que qualquer pessoa saiba ouvir. Mas nomear emoções pode participar da regulação emocional. Não é uma cura automática, mas um modo de reduzir a confusão interna, de organizar a sua própria experiência e criar alguma distância entre a pessoa que sofre, né, daquilo que a domina. Quando a dor não tem nome, ela costuma governar por dentro. Quando ela começa a ser nomeada diante de uma presença segura, essa dor pode deixar de ser tormento e ela começa a se tornar narrativa. Então, em Naim, o jovem que estava sendo carregado em silêncio, ele começa a falar. E quando a dor começa a encontrar palavra,
a vida também começa a encontrar um caminho. Mas Lucas, ele não encerra essa cena aí apenas dizendo que o jovem, ele voltou a viver. O jovem começa a falar e Jesus o entrega à sua mãe. Esse encerramento, ele é profundamente belo. Cristo não apenas o devolve à vida, ele o devolve ao vínculo, o devolve ao relacionamento. Ele não restaura apenas um corpo, ele restaura uma relação. Ele não interrompe apenas uma morte biológica, ele toca uma ruptura afetiva, familiar e social que aquela morte ali havia produzido. Aqui nós compreendemos algo essencial sobre o segundo estágio do adoecimento psíquico. A pessoa, ela já não precisa apenas de nutrição e retomada ali simples, né, do movimento, como nós vimos na filha de Jairo. Nesse estágio, a pessoa precisa também de elaboração, ela precisa falar, ela precisa de escuta, ela precisa de reconstrução dos vínculos. Porque nesse estágio, a restauração ela não é apenas funcional, não se trata apenas de voltar a produzir, de estudar, de trabalhar ou de cumprir tarefas. Trata-se também de voltar a pertencer. A pessoa, ela precisa ser reintegrada à relação. Ela precisa encontrar um ambiente que não apenas cobre desempenho, mas sustente a sua reconstrução. Quando alguém adoece de modo mais visível, a família, às vezes, ela passa a viver ao redor do sintoma. Outras famílias cobram demais e exigem que a pessoa volte rápido à normalidade. E há famílias que negam, há famílias que superprotegem, há famílias que acusam e há famílias que abandonam. Mas a restauração verdadeira, ela não é simplesmente a pessoa melhorar, enquanto a família permanece igual. Muitas vezes os vínculos também precisam ser tratados. A escuta da família, dos outros membros da família, precisa amadurecer. As formas de cuidado precisam ser reorganizadas, os limites precisam ser reconstruídos. A presença, ela deixa de ser cobrança, negligência ou julgamento para tornar-se sustentação responsável. E isso se conecta diretamente ao gesto final de Jesus em Naim. Ele não apenas levanta o jovem, ele o restitui à sua mãe. Esse gesto aqui dialoga profundamente com Malaquias 4:6, onde a restauração ali prometida por Deus passaria pela conversão dos corações dos pais entre o coração dos pais e os filhos. A vida restaurada por Deus, ela não é apenas vida que respira, ela é uma vida que volta a se vincular. É coração que volta a encontrar coração. É relação que, depois da ameaça da morte, pode voltar a ser lugar de presença, cuidado e pertencimento. Em 2 Coríntios 5, Paulo ele apresenta Deus como aquele que reconcilia. E isso amplia a nossa compreensão, porque a obra de Deus, ela não apenas vivifica, ela reconcilia. Ela não apenas retira alguém da morte, ela também reconstrói caminhos de comunhão. É por isso que em Naim, Cristo não apenas levanta o jovem, ele o entrega à sua mãe. A vida volta, né, como reconciliação concreta. E esse ponto é especialmente importante quando nós pensamos em famílias que rompem laços diante de situações difíceis, como o uso problemático de substâncias, diante das compulsões dos filhos ou de algum membro, um sofrimento psíquico crônico, crises relacionais, comportamentos autodestrutivos ou até escolhas que a família não sabe como acolher ou como manejar. E nós também precisamos falar de uma maneira sensível e ética sobre situações em que os filhos são rejeitados por conflitos familiares relacionados à orientação afetiva ou sexual. O que adoece muitas vezes é a rejeição, é o abandono, é a violência simbólica, a vergonha imposta e até essa ruptura do pertencimento. Na psicologia, na psicanálise, na terapia familiar, o vínculo ele é decisivo porque o ser humano ele não se constitui isolado.
Nós adoecemos dentro de histórias, dentro de relações, dentro de famílias, dentro de ambientes. Mas nós também nos reorganizamos com apoio, com presença, com escuta, com limites, com cuidado e com pertencimento. Isso não significa que a família deva aceitar passivamente qualquer comportamento destrutivo, nem que o vínculo seja uma ausência de limites. Significa que limite não precisa ser abandono. Verdade não precisa ser crueldade. Cuidado não precisa ser controle. E o amor, ele não precisa se transformar em conivência para ele continuar sendo amor. A Bíblia também trata essa questão aí com uma enorme seriedade, porque ela diz que nós somos membros uns dos outros. Não deveria ser um transtorno mental, uma crise, uma queda, uma condição difícil ou uma diferença de pensamento que definisse a dignidade do vínculo. Quem firmou esse vínculo foi aquele que morreu na cruz por nós. Se nós confessamos com a boca Jesus é o Senhor e cremos no coração que Deus o ressuscitou de dentre os mortos, então nós pertencemos à mesma classe. E a cruz se torna a base mais profunda da nossa forma de amar. Assim, qualquer justificativa para fazer acepção, rejeitar, negligenciar ou abandonar, excluir pessoas precisa ser confrontada com uma pergunta: poxa, isso se parece com o modo como Cristo nos amou? E isso não é ausência de discernimento, não significa negar pecado, risco, responsabilidade ou necessidade de tratamento. Significa que Deus não nos chamou para ocupar o lugar de juiz condenatório da alma do outro. Ele nos chamou a amar, a sustentar, a corrigir quando necessário, mas com mansidão, caminhar em verdade e permanecer como testemunhas da graça. A nós foi dado o encargo de amar a semelhança de Cristo, que nos amou quando ainda estávamos caídos, confusos, feridos, culpados e incapazes de salvar a nós mesmos. Se ele é o nosso modelo, então é esse tipo de amor que nós devemos oferecer ao outro. Um pecador como nós, igualmente necessitado de graça, de verdade e de restauração. Por isso, pais, amem os seus filhos incondicionalmente. Ofereçam suporte, seja qual for a condição que eles estejam atravessando. Julgar, condenar, desprezar e se distanciar jamais será a solução para o sofrimento. Se você não tomar o seu filho pela mão e não caminhar com ele como um amparo, limite, como um encorajamento, um suporte, talvez ele encontre isso em alguém que apenas o afunde ainda mais. Viva ao lado dele como testemunha viva do poder da cruz de Cristo. Deixe que ele veja na transformação diária da sua vida que Deus é poderoso para transformar a dele também. Não tente parecer um super-homem, uma super-mulher diante dos seus filhos. Isso apenas aumenta o peso sobre eles. Deixe que seus filhos contemplem que se Deus continua trabalhando em você, ele também pode trabalhar neles. Pessoas em sofrimento, seja qual for, precisam de suporte, de presença afetiva. Precisam de pessoas que as ajudem a reconstruir o seu caminho sem transformar cuidado em pressão. Essa é a beleza do cuidado no segundo estágio de recuperação de um adoecimento psicológico. Respeito ao tempo, à forma, à necessidade e à dignidade da pessoa. E é apontando aí para a beleza que essa segunda ressurreição se concretiza. Naim, a cidade onde tudo isso acontece, é um nome tradicionalmente associado à ideia de beleza, agradabilidade, graça. Mas a beleza dessa cena, ela não é apenas estética, é a beleza da compaixão restauradora. A beleza de Naim é ver Cristo interrompendo um cortejo para devolver um filho à sua mãe. É perceber que a restauração, ela não termina quando o morto se assenta, nem quando ele começa a falar. A restauração, ela avança até o vínculo. Jesus entrega o jovem à mãe.
Ele devolve presença a quem estava ficando sem ela, ele devolve relação a quem estava perdendo pertencimento, ele devolve futuro a uma casa que parecia estar sendo encerrada pela morte. Essa é a beleza de Naim. Cristo não restaura apenas indivíduos isolados, ele restaura vidas dentro de vínculos. E isso conversa com toda a Escritura. O Salmo 133, ele fala da beleza da comunhão e diz que é na comunhão ali que a bênção é ordenada. Malaquias anuncia a restauração dos corações entre pais e filhos. Paulo fala do ministério da reconciliação. E no Evangelho, quando o filho pródigo retorna, ele não volta apenas para uma casa, ele volta para os braços do Pai. A vida, quando ela é restaurada por Deus, ela não retorna apenas como função, ela retorna como pertencimento. Por isso, ao concluir esse segundo estágio, nós precisamos guardar essa imagem. O jovem estava sendo levado para fora, mas Cristo o devolve para dentro do vínculo. Ele estava sendo carregado em silêncio, mas ele começa a falar. Ele estava sendo conduzido à solidão da morte, mas é restituída a relação. No adoecimento moderado, a cura não pode ser pensada apenas como um alívio de sintomas ou retomada de produtividade. Ela precisa incluir linguagem, escuta, rede de apoio, pertencimento e reconstrução relacional, porque há vidas que só conseguem voltar a caminhar quando elas são devolvidas a um lugar seguro de vínculo e suporte afetivo e prático. Talvez exista alguém perto de você que esteja adoecido. Talvez alguém que você ama tenha feito escolhas que não conversam com as suas convicções, com a sua história, com a sua fé ou com aquilo que você esperava. Talvez essa circunstância tenha produzido um afastamento, um rompimento de vínculo, silêncio, mágoa ou cansaço. E talvez pela dor que essa situação lhe causa ou pela dor de ver essa pessoa sofrer, você tenha começado a pensar que o melhor seria deixá-la para trás. Mas, à luz da narrativa de Naim, eu te faço um rogo. Não entregue essa pessoa ao cortejo. Não permita que a dor, a vergonha, a frustração ou o medo decidam o destino do vínculo. Ame essa pessoa justamente nesse momento em que, aos seus olhos, ela talvez pareça menos merecer, porque muitas vezes é exatamente nesse momento que ela mais precisa da sua presença, do seu cuidado e do seu amor. Não um amor conivente, não um amor sem discernimento, não um amor que nega a gravidade da situação, mas um amor que permanece, que sustenta, que ora, que busca ajuda e que se recusa a transformar sofrimento em abandono. Em Naim, Cristo interrompeu o cortejo e devolveu o filho à sua mãe. Que ele também nos ensine a interromper as marchas silenciosas de morte dentro das nossas casas, das nossas famílias e das nossas comunidades. Que ele nos ensine a devolver pessoas ao vínculo, à palavra, ao cuidado e à esperança. Até a próxima.